Olá! Estamos agora iniciando a aula de biomarcadores de resistência à insulina, que é uma aula extremamente importante que vai permitir que a gente possa identificar no nosso paciente se ele está ou não com a condição de resistência à insulina, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai analisar os biomarcadores de resistência à insulina em hemogramas, tá? Então, você vai pegar o último hemograma do seu paciente e vai observar os seguintes biomarcadores. Primeiramente, o mais tradicional, que é a glicemia de jejum, tá? A glicemia de jejum, ela precisa estar menor do que 99 milimols por litro, ok? Então, esse é o primeiro biomarcador, certo? Outro biomarcador muito importante é a insulina basal ideal, a insulina de jejum, tá? Essa insulina ela precisa estar abaixo de 5 microunidades por ml, tá? E aqui cabe dizer que o valor de referência do laboratório, que vem lá escrito no seu exame, é de 24,9 microunidades por ml. Esse valor, ele não é um valor ótimo, ele não é um valor de referência para a saúde e longevidade. Isso precisa ficar muito claro. Em geral, como é que se chega a valores de referência laboratoriais? São médias populacionais, são estatísticas de médias populacionais onde aquele biomarcador foi analisado, ok? Então, se a população está cada vez pior de saúde, a média populacional aponta para valores médios, não para valores ótimos. Então, eu gosto, por exemplo, de exemplificar da seguinte forma: a média populacional brasileira vive 72, 73 anos e normalmente chega os 5 últimos anos de vida aí se arrastando. E essa não é a proposta de quem trabalha com saúde preventiva e funcional. A nossa proposta é longevidade com saúde. Então, ninguém quer morrer aos 72, 73 anos e passando os últimos 5 anos da vida se arrastando. Então, os valores de referência específicos para a saúde e longevidade são diferentes daqueles que tem no laboratório. Ou seja, fizeram novos valores de referência utilizando os longevos como amostra. Então, o pessoal que passa de 85, 90 anos aí bem de saúde foi se fazendo uma média estatística dos biomarcadores de hemograma desse grupo populacional, tá? Saudável e longevo, e criou-se novos valores de referência. Por isso, a gente coloca aqui a insulina basal ideal como 5 microgramas de unidade, 5 microunidades por ml, ok? Bom, por que é importante a gente analisar a insulina basal? Imagine uma situação onde você faz um exame de glicemia de jejum e a sua glicemia está lá em 80, 85. Ok, está dentro do valor de referência, ótimo, tranquilo. Mas a sua insulina basal deu 15, deu 20, muito maior do que o valor de referência para saúde e longevidade. O que significa dizer isso? Significa que, para que a sua glicemia de jejum fique em 80 e 85, 80, 85 milimols, foi o exemplo que eu usei aqui, significa que o seu organismo está precisando produzir uma quantidade alta de insulina, acima do valor de referência, tá? Para conseguir manter essa glicemia nessa faixa de 80 a 85. Ou seja, já é característica de um quadro de resistência à insulina, que é exatamente o que a gente falou na aula anterior. Ora, se você precisa produzir muita insulina para manter a sua glicemia dentro dos níveis aceitáveis, você já tem um indicador de que o seu pâncreas está começando a ser sobrecarregado, certo? Então, não basta observar simplesmente a glicemia de jejum. Você precisa observar quanto de insulina é necessário produzir para que aquela glicemia fique naquele valor. Então, o custo desse controle de glicemia, no caso de uma insulina basal alta, está sendo muito elevado.
tá? Eu gosto de usar um exemplo, por exemplo, você vai receber uma proposta de emprego, certo? E aí você recebe uma proposta de um salário mínimo. Um salário mínimo é bom ou é ruim? Isso vai depender de alguns fatores, tá? Por exemplo, se você recebe um salário mínimo, mas você trabalha só na segunda-feira pela manhã para receber isso, é um ótimo valor, tá? Agora, você tem uma proposta de receber R$ 25.000 por mês, mas você vai precisar trabalhar 18 horas, tá, por dia, de segunda a segunda. Então, o custo disso é muito alto. Então, usei essa metáfora para a gente entender que a glicemia de jejum pode estar normal, mas se o nível de insulina basal estiver alto, não é um bom indicador, a gente já está caminhando para uma resistência à insulina, ok? Outro marcador importante é o OMA-IR, tá? O OMA-IR ele tem uma relação direta com a capacidade de captação de glicose pelo fígado, tá? Então, por isso a gente relata aqui uma alta correlação com esteatose hepática. Então, geralmente, as pessoas que têm esse quadro de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, tá? Então, a gente já de certa forma, explicou esse mecanismo na aula anterior. Então, se você capta, se o fígado precisa captar muita glicose o tempo todo, tá? Isso também aumenta a quantidade de triglicerídeos e vai causar uma esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Esse OMA-IR, que é um bom marcador também de resistência à insulina, ele precisa estar abaixo de 2,15, tá? É comum muitas vezes a gente ver esse OMA-IR alterado e também ver TGO e TGP, que são dois marcadores hepáticos também alterados. Nem sempre, às vezes só o OMA-IR, às vezes os outros também estão alterados, mas essa é a referência para resistência à insulina do OMA-IR, ok? Um outro marcador importante é a gente fazer a relação entre triglicerídeo e HDL. Esses são dois biomarcadores que estão muito presentes em quase todos os hemogramas. Os médicos pedem esse perfil lipídico, tá? E aí você vai pegar o valor do triglicerídeo, dividir pelo valor de HDL e essa conta, essa razão precisa estar abaixo de 2. Ou seja, você não pode ter o dobro de triglicerídeo, mais que o dobro de triglicerídeo que você tem de HDL, porque esse também é um marcador de resistência à insulina. Também falamos na aula passada que esse aumento dos adipócitos, essa hipertrofia das células de gordura e aumento de ácidos graxos estocados nessa célula de gordura se dá em forma de triglicerídeo, ok? Então, ele também faz parte desse mecanismo no processo de resistência à insulina. Então, precisamos estar bem atento também a esses marcadores. Bom, um outro marcador que se utiliza muito é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada ela é interessante porque o que acontece? É como se a hemoglobina glicada fizesse um extrato, um recorte das últimas 2 semanas, da média das 2 últimas semanas, de como esteve sua glicemia nesse período. Né? Então, por exemplo, você pode fazer uma glicemia de jejum e ela dá um determinado valor, tá? Às vezes dentro da referência, tá? 80, mas a hemoglobina glicada dá um valor maior do que 5,7. Então, pode significar que naquele momento onde foi feito o teste, a glicemia estava bem controlada, tá? Mas na média das últimas semanas, ela se manteve em níveis mais elevados. Então, isso, a hemoglobina glicada, elimina um pouco essas alterações que a gente tem agudas no nível de glicose no sangue e consegue fazer um extrato de uma média por um período um pouco mais longo, analisando um pouquinho mais o perfil crônico do acúmulo de glicose no sangue, ok? Então, isso é bem importante. Bom, a curva glicêmica e insulinêmica concomitante. Por que a gente faz essa análise? Porque como funciona esse exame? Esse exame, você chega em jejum e você começa a consumir um preparo que eles te fornecem,
com elevado índice glicêmico. E aí vai acompanhando o comportamento das curvas, tanto da glicose quanto da insulina, tá? Então elas têm que ter um comportamento similar, obviamente, subiu a glicose, sobe a insulina, começou a cair glicose, cai a insulina junto. E aí existem também valores de referência. A glicemia, a glicose sanguínea atinge um valor pico nesse teste aos 60 minutos após o consumo do produto, certo? E nesse momento, após 60 minutos, ela precisa estar abaixo de 140, tá? E o máximo de insulina depois de 60 minutos até 35 microunidades, ok? Se algum dos valores der mais alto, também é um perfil, é um indicador de resistência à insulina. Então, aqui nós passamos vários marcadores em hemograma para que você tenha a capacidade de, através de uma análise de exames laboratoriais do seu paciente, conseguir identificar indicadores de resistência à insulina e começar a tratar esse quadro.